Jesus cura no sábado, na verdade, aquilo que ele está fazendo no sábado, os fariseus e saduceus até acusam dele estar quebrando a lei. Mas, na verdade, Cristo não quebra a lei. Aquilo ali era uma tradição, né? Era uma espécie, vamos trazer algo parecido hoje, era como uma espécie de comentários bíblicos. Não era o texto sagrado, né? Então, mas eles se comportavam diante de um escrito como se fosse um texto sagrado. Então aquilo para eles era lei. Então quando Jesus cura, os discípulos colhem espiga e comem no sábado, aquilo não estava quebrando a lei. Ele não estava quebrando a lei de Moisés. Ele estava apenas desobedecendo a tradição dos anciãos, né? A tradição judaica lá. Tem um texto aí que ele cita também de Lucas 24, 27, que é aquele texto dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E aí o texto vai dizer que Jesus começa do início ao fim do Antigo Testamento explicando tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele. E tem um texto também clássico de João 5,39, que Jesus Cristo diz que nela nós encontramos vida eterna, e é delas que nós testificamos deles. Além do texto de Hebreus 10,7. Então, diante dessas declarações, é natural que analisemos essa divisão das Escrituras em 8 partes, por tópicos, sobre o aspecto de ter Cristo como tema principal. E aí, a gente vê aí, nesse outro gráfico seguinte aí, as divisões de Antigo e Novo Testamento e os paralelos que, obviamente, a gente pode inferir que pode ser realmente uma verdade. Por exemplo, a lei pode ser a fundamentação da chegada de Cristo, nesse sentido teológico. Por quê? Porque a lei mostra que a necessidade de algo perfeito para nós sermos aceitos diante de Deus. A lei, ela expõe os nossos pecados e, com isso, a necessidade de um Salvador para nós não sermos consumidos. Então, a lei como fundamento da chegada de Cristo, os livros históricos como a preparação para a chegada de Cristo, a poesia como um anelo pela chegada de Cristo, a profecia como a certeza da chegada de Cristo. No Novo Testamento nós temos o Evangelho como a manifestação de Cristo, Atos dos Apóstolos, um livro histórico, a propagação de Cristo, né? As epístolas, a interpretação e a aplicação, né? Agora com a vinda de Cristo, e Apocalipse, a consumação da obra completa de Cristo Jesus. Então aí nós podemos dizer que toda a Bíblia é ligada a Cristo, liga a Cristo. Ainda sobre a estrutura da Bíblia, nós podemos ver o seguinte, que quando você olha para a sua Bíblia, você vê aqueles títulos, né? Com exceção do livro de Salmos, aqueles títulos não existem na Bíblia Sagrada. Você pega, por exemplo, qualquer Bíblia, eu estou aqui aberta em Jeremias, capítulo 34, se você pegar, por exemplo, tem lá o título, Advertência a Zedequias. Acima do capítulo 34 de Jeremias, eu estou na tradução NVI. Então, dependendo do tradutor, ele coloca um título. Então, esses títulos, os capítulos e os versículos não existiam nos escritos originais, tá certo? É o que a gente vai dizer aí no parágrafo posterior. A divisão da Bíblia. Os versículos e capítulos não tinham nos livros originais. Foi acrescentado bem depois. Norman e William explicam que essas divisões foram feitas para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Uma espécie, por exemplo, se você fosse um funcionário dos Correios, como era que você ia entregar uma correspondência só apenas pelo nome? Aí começou a dividir. Primeiro tem a cidade foi crescendo, bairro, aí tem o nome do bairro, e agora tem o nome de ruas e também o número das casas, para ficar mais fácil. Então é mais ou menos isso aí, uma espécie de mapinha. Continuando. Então esses capítulos, né, eles surgiram pelo professor da Universidade de Paris e mais tarde pelo arcebispo de Cantuária, que dividiu a Bíblia por um total de 1227 capítulos, e depois Robert Stephen, eu não sei se é assim que se pronuncia, o impressor parisiense, acrescentou posteriormente a divisão por versículos. Então, tudo isso aí veio bem depois. Era um texto corrido, né? Um texto onde não tinha, principalmente naquela época, né, e naquela cultura, que a gente não conhece a gramática hebraica, por exemplo, mas era assim, né? Não tinha essa história de capítulo. Agora, com relação a isso, sobre a divisão da Bíblia por capítulo, por livro, etc., eu quero trazer uma advertência para você. Veja bem, eu digo o seguinte: de fato essa divisão nos ajuda muito, contudo, para alguns, por falta de atenção ou de conhecimento, os capítulos ou títulos
nos capítulos ou títulos, melhor dizendo, eles enxergam uma divisão de assuntos ou de temas. Porém, o objetivo não é esse, é aquele que eu já expliquei. Isso vai resultar numa incompreensão do texto. Aí eu cito aí, por exemplo, a parábola muito conhecida do filho pródigo que está ali no capítulo 15. Geralmente nós pegamos o capítulo 15 e lemos só a parábola do filho pródigo. Só que é dito duas parábolas anteriores. E essa parábola ela será melhor compreendida se nós lermos os primeiros versículos, que fala aí qual era a audiência. O texto lá vai dizer o seguinte, que estava lá os fariseus e saduceus criticando Jesus porque comia e se sentava com pecadores. Então note que essa parábola, então, ela é dita em resposta a essa crítica. Então, até uma das dicas aí de interpretação de texto é você analisar qual é a audiência, para quem ele está falando. Então, Cristo está proferindo aquelas parábolas para eles. Então, todas as três parábolas têm o mesmo significado. Ora, se eles estavam criticando e que Jesus estava errando ao se assentar com publicanos e pecadores, né? As parábolas, elas têm exatamente esse objetivo, refutar, né? É a dracma perdida, né? É a ovelha perdida, né? Que o reino dos céus se alegra com todo pecador que se arrepende. Então é isso, gente. Vamos agora fazer um resumão dessa nossa aula sobre a estrutura da Bíblia. Aí eu cito também aí, se você quiser também olhar, o mesmo problema acontece no capítulo 7 e 8 de Romanos. Nós paramos no capítulo 7, onde Paulo fala aquele dilema, né? Quem me levará do corpo desta morte? Onde ele está ali descrevendo a luta da carne e o espírito, onde ele vai dizer, por exemplo, que ele quer fazer o bem e não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz com a maior facilidade. Só que esse dilema, com esse nosso vício de parar nesse capítulo e não ler o capítulo posterior, achando que o assunto se acaba no capítulo 7, ele é resolvido no capítulo 8, onde diz que o Espírito de vida nos liberta dessa lei do pecado e da morte, que significa basicamente dizer que agora, por meio do Espírito, nós estamos habilitados a vencer o pecado. Então vamos lá, resumindo, o que foi que nós falamos nesta aula, né? Nós falamos que na estrutura da Bíblia, a Bíblia ela é estruturada por dois testamentos. O primeiro testamento que foi realizado com o povo de Deus, esse primeiro pacto foi firmado com o povo de Deus, e esse povo de Deus guardou esses livros durante todo esse tempo. O segundo pacto também, que nós conhecemos de Novo Testamento, é agora firmado em primeiro lugar com o povo de Deus. Isso é teologicamente mais acertado dizer isso. Ele foi inicialmente firmado com o povo de Deus, mas agora vamos chamar um termo técnico, vai lá, da jurisdição, né? Não entendo muito disso, mas vamos lá, vamos chamar que Deus colocou um aditivo. Ele foi reforçado, firmado inicialmente com o povo de Deus, né? Porque a igreja nasceu dos judeus, vocês sabem disso, mas agora com a abertura para todas as nações, para todos os povos, né? Nós chamamos de o pacto com a igreja, mas bem verdade é que ela nasceu originalmente com os judeus. As igrejas nascem com os judeus, ainda que o texto lá em João disse que veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam. Ora, todos quantos receberam, entre esses todos quantos estão incluídos também aí os judeus, né? Então nós, continuando o resumo, são dois testamentos direcionados a essas duas classes de pessoas, ou com essas diferenças, essas ênfases. O que mais nós podemos resumir sobre a estrutura da Bíblia? Que são vários gêneros literários. Isso importa entender que, a depender do gênero literário que você esteja lendo, é necessário que você tenha uma postura interpretativa diferente. Uma terceira coisa, melhor dizendo, originalmente não existia divisão por capítulos, títulos, né? E nem versículos, né? É muito bom, mas tem que tomar cuidado para não perder toda a ideia que está no contexto. E por fim, né? Tudo aponta para Cristo, né? Antigo e Novo Testamento apontam para Cristo. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Te aguardo no próximo encontro, na próxima aula, em nome de Jesus.